Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da minha playlist Harmonia no meu canal em youtube.com/Marisa Ramires. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, sininho, joinha, compartilhe tudo que eu tenho direito. Hoje, para marcar esse nosso reinício de vídeos, eu fiz um tema bastante diferente, ó, elaboração e harmonização de um tema. E olha só, o que está fazendo pera e maçã aí? São duas frutas que eu gosto. E daí, né? Bom, vamos começar explicando algumas coisas musicais aqui. Aqui nós temos que decidir uma coisa chamada início rítmico, para depois decidirmos a fórmula do compasso, como vai ficar a distribuição dos valores, da rítmica, e aí sim, melodia e harmonia. Então vamos lá. Pera e maçã, o que elas têm em comum? Bom, são duas frutas que eu gosto. Beleza, tira essa parte do jogo, vamos lá, a parte mais estrutural, analítica. Temos aqui duas sílabas, pera e maçã. Elas têm duas sílabas. Duas sílabas podem ser traduzidos no esquema musical se você colocar como equivalência que cada sílaba vai equivaler a um pulso, que teríamos dois pulsos aqui e dois pulsos aqui. Beleza, então ficaria mais ou menos assim, ó. Se isso aqui fosse o pulso. Pera, pera, pera. Ok. Maçã, maçã, maçã. Tá tranquilo. Mas na minha realização, eu já te dei uma deixa importante. Aliás, importante não, fundamental para a música, que é o início rítmico. Aí nós temos que ver o caso da sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra pera? Sílaba tônica é aquela que recebe o acento inicial. Pera. O acento está no P. O P é a sílaba tônica. Ao passo que maçã, embora também tenha duas sílabas, você tem maçã, a sílaba tônica aqui, ó. Você deve estar falando assim, entrei no canal errado, né? Eu entrei no canal de português. Não, isso é música. Aliás, isso tem a ver com prosódia. E prosódia musical é uma ciência, é a parte do estudo fundamental para você escrever canções. Então aqui, pera e maçã, ambas com duas sílabas, porém com uma diferença brutal. Pera tem a primeira sílaba tônica, a sua sílaba tônica, a primeira sílaba da palavra. Então ela já começa com um acento, ela já começa com esse apoio. Isso em música nos dá um início chamado início tético, onde a primeira sílaba ou a primeira figura é o começo do compasso. E aqui percebe que a sílaba tônica é a segunda sílaba. Isso pra gente, em música, é traduzido como um início anacrúsico. O que significa, portanto, início anacrúsico? Que existe uma sílaba ou algo que antecede a sílaba tônica, que antecede o apoio, que no nosso caso antecede o início do compasso. Então, se nós pensarmos aqui que pera e maçã tem duas sílabas e transformarmos cada sílaba numa equivalência
com pulso, nós temos 2 pulsos em cada vez que eu falo pera, em cada ciclo, em cada compasso. Então, cada vez que eu tiver um pulso, 2 pulsos, terminou o ciclo, fecha o compasso. Isso aqui chamada barra de compasso, que é a separação. E agora, repete. Um pulso, 2 pulsos e aí por diante. Para isso ser um compasso, eu tenho que marcar o início dele. Eu tenho que saber onde ele começa, cadê o primeiro tempo. Se no primeiro tempo tiver recebendo o acento inicial, tá vendo como é o caso de pera? Esse é um compasso com um início tético. Pera. Pera. Pera, pera, pera. Se eu errar o acento, fica pera, pera. O que é perar, gente? Deu? Quando eu venho para maçã, percebe? Continuo com os 2 pulsos. Primeiro pulso, segundo pulso. Primeiro pulso, segundo pulso. Continuando. Primeiro pulso, segundo pulso e assim por diante. Tá vendo? Cada ciclo é chamado de compasso. 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 Mesma coisa aqui. Compasso. Se você está pensando, nossa, que aula mais esquisita, cadê a harmonia aí? É porque logo depois da gente entender isso, nós vamos fazer uma música. Vamos harmonizar, vocês vão entender tudo isso. Compasso. Eu vou escrever maçã. Lembre-se que a sílaba tônica, sã, tem que ser o início do compasso. Então, aqui eu não tenho esse início. O início do compasso é aqui, ó, sílaba tônica. E o má de maçã vai entrar no segundo tempo. Maçã. Maçã. Ma. Tá vendo? E vai ter um sã de volta. Primeiro tempo seguinte. Sã. Pronto. Deu para entender como é que ficou? Então, olha como fica no caso de uma pera e de uma maçã. 1, 2. Pera, pera. Maçã. Maçã, maçã, maçã. Maçã. Tá vendo? É em música o que nós chamamos de anacruse. Quando você tem uma anacruse, você não pode acentuar. Senão vai ficar maçã, maçã, maçã. O que é isso? Deu para entender que isso é fundamental para a gente determinar aqui o nosso tema. Como nós vamos escrever um tema. Portanto, aqui nós vamos ter 2 situações onde eu vou usar a palavra pera e depois eu vou usar a palavra maçã para construir uma frase musical e depois harmonizá-la também. Então, coloque seus comentários, vê se você curtiu esse vídeo, porque a semana que vem eu vou colocar isso aqui na prática, em um tema, em uma harmonização, para ver se você gosta mais da pera ou, quem sabe, da maçã. Um grande beijo!